Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje ele vai ser narrado, então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Em especial, eu trouxe um vídeo em tempo real para demonstrar para vocês como é fácil, rápido e simples para vocês conseguirem fazer um desenho sem muitas habilidades técnicas e sem muito conhecimento. Então, estou demonstrando para vocês que essa é uma pintura super fácil, que ela está sendo em tempo real, e notem que eu começo o desenho utilizando apenas uma cor. Essa é a cor vermelha e as tintas que eu utilizo é a tinta guache. O papel, o caderno, ele é para quem faz desenhos em aquarela. Então, é um papel super especializado para você conseguir usufruir o máximo que puder dele. E notem, esse pincel que eu estou utilizando, ele tem as sardas super leves e macias. E é muito importante que vocês utilizem pincéis dessa qualidade, porque esses pincéis, eles precisam ser macios para não ficar a marcação no papel. Como a tinta guache, ela é uma tinta super acessível, ela é mais aguada, ela não é tão técnica e avançada, vai ficar a marcação do pincel se ele for muito seco. Então, esses pincéis, eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo. E lembrem, também tem de várias cores. Não tem apenas no rosa, mas também tem outras cores desses pincéis. Para continuarmos, notem que essa parte, esse primeiro passo, eu já estou conseguindo finalizar. Foi uma parte bem leve que, notem, eu fiz em menos de 2 minutos. É super rápido e fácil para você. E para darmos continuidade, eu peguei e utilizei uma escovinha que é de higiene bucal, que todo mundo tem em casa, super acessível para quem ainda não tem muitos materiais. E eu utilizei ela fazendo todas essas bolinhas aí que vão ser as nossas supostas estrelas. E após eu finalizar essa parte, que ela fica super linda e delicada, eu venho com um pincel mais fino, que esse pincel eu utilizei para fazer 2 cometas. Vocês vão ver daqui a pouco, notem e prestem atenção, que quando eu passo a segunda demão no cometa, o final ele fica um pouquinho mais grosso. Então, eu venho com o meu dedinho mesmo e eu esfumo o final. É uma forma, assim, que você pode estar usando aí para aprimorar os seus desenhos, é esfumando com o seu dedo. E eu dou continuidade até chegar na parte de fazer a demarcação. E agora eu venho com um pincel fino, que esse pincel ele também vai estar disponível na descrição do vídeo, e eu começo a demarcar a parte aonde vai ficar as montanhas. Essa parte você pode fazer de maneira bem livre, sem medo de errar, porque se acaso for um pouco mais fora ou não ficar tão reto como planejado, é só você fazer de forma mais extensa, que você consegue fazer a montanha super bem. Então, agora, depois de eu fazer essa demarcação com o pincel fino, eu vou vir pintando de preto, preenchendo todo esse espaço. E nesse momento eu vou colocar uma música para vocês ficarem mais à vontade.
E agora, para o próximo passo, eu utilizo o mesmo pincel para fazer a lua, o mesmo pincel que eu fiz os cometas. É um pincel fino e, sem muito medo, eu vou fazendo e delineando uma linha para fazer a lua minguante. Após eu ter feito a lua, vejam ali que eu dei uma boradinha e eu já consertei, mas é coisa bem rápida de fazer. Eu peguei a ponta de outro pincel, no caso não aonde tem as sardas, mas sim a ponta do pincel, e marquei com branco. Aí essa parte eu coloquei em 2x também, porque eu vou fazendo agora a marcação do desenho da constelação de Escorpião. Primeiro eu faço as bolinhas, que serão as supostas estrelas, e depois eu vou vir marcando e unindo essas bolinhas com os risquinhos, e eu também vou deixar agora com outra música para ficarem à vontade e continuar a aplicando no desenho de vocês. E pronto, o seu desenho ele está quase finalizado, mas ainda faltam os detalhes. E esses são os detalhes na montanha. As montanhas, na cor preta, ela já está seca. Então, eu venho com um pincel fino, primeiro fazendo uma marcação com uma linha branca, né? Fazendo um sombreamento. E depois, com o mesmo pincel, eu peguei um pouquinho de tinta preta e venho passando por cima, fazendo tipo um esfumado, para não ficar a marcação do branco e para ficar um esfumado e não ficar tão marcado, ou seja, tão artificial. Depois que eu fiz, eu venho com o pincel o mesmo novamente e vou aplicando o branco e o preto, sem medo de errar novamente. Eu faço o sombreamento desse lado e após finalizar esse lado, eu vou para o outro lado, ali no final da outra montanha, e faço também um sombreamento, fazendo com que a gente tenha uma visão que tem montanhas menores atrás e duas montanhas maiores na frente.
E é isso, pessoal. O desenho chegou ao final. Eu espero que vocês tenham gostado muito e agora fiquem com a parte do ASMR.